TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo começando mais uma edição do Câmara Esportiva nesta terça-feira. Tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo contigo? Espero que sim. Pois então já se acomoda no sofá, se acomoda onde estiver para acompanhar o Câmara Esportiva hoje. Dá meu boa tarde para o nosso diretor comentarista Pedro Neto. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a você que está em casa, você que está na audiência, você que está conosco aqui. Pois é, Hugo, semana bem interessante, apesar de ter um feriado aí no meio da semana, o futebol não para, né? Amanhã nós temos dois grandes jogos, pela Copa do Brasil, né? Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo e Corinthians, muita polêmica, a CBF aí sendo acusada de privilegiar Flamengo e Atlético, Corinthians e Vasco foram à Justiça, a Desportiva, o STJD no caso, e ainda devemos ter alguns desmembramentos deste caso. No futebol local, o Quinho, né, com 2 vitórias é o líder, mas temos 4 pontos aí na segunda colocação com 3 pontos. E o Parnamirim é o único que não marcou nenhum gol e que já sofreu 2 derrotas e também sofreu 7 gols. Né? Pois é, a gente tem até uma imagem aí, algumas imagens do QFC, que é um clube recente, né? O QFC é um clube recém-criado, que se notabiliza por participações nas categorias de base, mas agora na divisão de cima, na segunda divisão, vem surpreendendo, vem aí na primeira colocação com 2 vitórias. E o time é líder e já anunciou a contratação de mais 3 jogadores, né? Que vão se juntar ao elenco do técnico Sérgio China. São eles o zagueiro Mael, de 22 anos, o lateral direito Maílson Macilon, de 23 anos, ambos provenientes do Limoeiro, do Ceará, além do atacante Luiz Eduardo, de 22 anos, que chega, ele que tem a base toda ela feita no América daqui de Natal. É um time, Pedro, que é uma SAF, é um time que é bem organizado, trouxe o Sérgio China, que é conhecedor do futebol nordestino, do futebol norte-rio-grandense, e está dando liga, né, Pedro? Hugo, esse ano nós temos 3 SAFs, né, disputando a segunda divisão. Nós temos o Quinho, nós temos o Laguna e também temos o Rio Grande. Temos 2 clubes com investidores próprios, no caso, o Alecrim Futebol Clube e o Univap, de Apodi, e o Parnamirim, que participa apenas por participar mesmo. Então, é uma competição, eu disse isso aproximadamente 90 dias, né, e repito agora, que tem tudo para ser melhor dos últimos anos. Apesar de ter começado errado com a história do Rio Grande ter utilizado ali 6 jogadores, né, abaixo do permitido, né? Aliás, acima do permitido, desculpa, ter usado 6 jogadores acima do permitido, que o permitido são 5, mas eu acredito que tenhamos aí um restante de competição bem interessante. O Alecrim conseguiu reagir, vencendo o Univap, que não era tarefa fácil, né? O Rio Grande perdeu, né, o seu jogo. Aliás, o Rio Grande perdeu para o Alecrim, né? O Rio Grande perdeu para o Alecrim. O Quinho venceu o Univap e o Laguna venceu o Parnamirim por goleada. Então está bem divididozinho, né? Parnamirim é a parte da tabela, é aquela equipe que ninguém pode pensar em perder pontos com ela e de preferência goleando. Aí você tem os outros 5 ali, todo mundo brigando praticamente em igualdade de condição. Quinho, Univap, Alecrim, Rio Grande e o Laguna. O Laguna, como você bem disse, venceu o Parnamirim por 5-0 e o Bill, atacante veterano, 40 anos de idade para o Bill, ele contabilizou aí 1 gol e 2 assistências. A gente está vendo aí a forma física do Bill, até que está se cuidando, né? Não está tão fininho, mas também não está como o Valtão não, né? E aí um jogador desse quilate, Corinthians, Botafogo, Ceará, ainda faz uma diferença, né, Pedro, num campeonato desse? Faz, Ju. Quando você tem qualidade, né, você tem habilidade, você é um cara que se cuida, não sei se o Bill se cuida, mas é um jogador que, pelo menos aparentemente, está indo numa boa fase para jogar uma segunda divisão do campeonato. Eu estava vendo a semana passada, nós temos vários jogadores com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro atuando, né, principalmente em clubes de segunda divisão nos estaduais.
Então, por exemplo, você pega um Jorge Henrique, lembram dele? Jogou no Corinthians, jogou no Vasco, jogou do Botafogo. O Jorge Henrique atua hoje na segunda divisão do Campeonato Piauiense, se eu não me engano. Você tem o Caça-Rato que já jogou inclusive aqui no América. Caça-Rato hoje disputa a terceira divisão do Campeonato Pernambucano, né? E temos vários e vários outros jogadores atuando pelo Brasil afora. Tem aqueles caras que gostam, né? Outros que jogam por prazer, outros que jogam pelo dinheiro. Alguns, infelizmente, gastaram tudo que conquistaram, né, ao longo dos anos, então hoje precisam sobreviver. Mas, no meu entendimento, quando você se cuida, você que é jogador de futebol, você tem condições de jogar um pouco mais. Pedro, falando do América agora, essa oficialização, né, da permanência do Souza, diria que o maior destaque da equipe no campeonato estadual deste ano, como você bem disse ontem, né? A gente tem até a imagem aí do Souza, cabelinho vermelho, jogador experiente, passagem pelo Palmeiras, passagem pelo Cruzeiro, jogador rodado. Pode fisicamente não ser um jogador esplendoroso, mas bota a bola onde quer, né, Pedro? Olha, Hugo, eu tive a oportunidade e vou repetir. O Souza, no meu entendimento, ele é titular em qualquer uma das equipes da Série C. Qualquer uma das equipes, ele é titular. Série C. Da Série B, algumas das equipes que eu vi atuando, não tenho nenhuma dúvida também que Souza seria titular em qualquer uma delas. Então, quando você leva Souza para uma Série D, é pé nas costas para ele, sabe? O América acerta em cheio em renovar o contrato com Souza. É um jogador que tem muito ainda a dar no futebol. É um jogador que aparentemente se cuida bastante. É um cara que sabe dosar, sabe a hora de pisar na bola, sabe a hora de fazer ela a correr mais rápido também. Então é um jogador que, junto com o próprio Renan goleiro, com o Jansen zagueiro, com o Ferreira volante, que tiveram seus contratos renovados, que podem sim dar ao América Futebol Clube aquilo que o América precisa para o ano de 2025. Direção do América da SAF errou muito, não é pouco, não, é muito. No ano passado, na Série C do ano passado, este ano, no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e também na Série D de dado, não é à toa que o América não conquistou nada, a não ser o Campeonato Estadual Potiguar. Perdeu o Sub-15, Sub-17, Sub-19, Copa do Nordeste ficou fora, só ficou na fase de grupos. Copa do Brasil foi até a segunda fase, jogando com dois clubes bem pequenos. E foi rebaixado o ano passado da Série C para a Série D. E esse ano não chegou nem mesmo à segunda fase da Série D. Então, está tudo errado, né? Tem que se refazer. O grande problema é se você vai conseguir ouvir dos dirigentes que hoje fazem o futebol do América que eles erraram. Esse é o grande problema. Porque o erro é sempre de alguém. É da imprensa, é da arbitragem, é tua, é minha, dos empresários, menos deles que são os que contratam. Pois é, que é quem forma o elenco e errou. Demorou muito a contratar. Quando contratou, ainda trouxe jogador que admitiu que não tinha condição física para jogar. E é brincadeira, né? Que ainda está no elenco, né? Que é o Ricardo Bueno. Né? Pode ser que para o próximo ano, não é possível, não esteja com condição, né? Mas ninguém espere aquele Ricardo Bueno, que foi de Atlético Mineiro, de Palmeiras, de Figueirense. Esse ficou lá atrás. Você talvez tenha um Ricardo Bueno com vontade, bem mais experiente, é bem verdade. Mas longe, muito longe de ser aquele Ricardo Bueno que o torcedor do América, na hora que disseram o América está contratando o Ricardo Bueno. Inclusive, eu disse aqui, e vou repetir também, eu falei, mas como assim? Ricardo Bueno é reserva no Confiança, é o cara que vem para o do América, né? E gostei muito da atitude dele, porque ele, quando chegou, foi logo dizendo de cara, né? Olha, eu estou me recuperando, eu ainda estou machucado. Tanto é que Ricardo Bueno, se você juntar a minutagem dele na Série D pelo América, eu acredito que não tenha dado aí 180 minutos. Pois é, e a contratação teria que ser para este ano, né? Teria que ser uma contratação pontual, tendo em vista que o Gustavo Henrique não vinha surtindo efeito dentro de campo, e nem o Giovani, muito menos o Giovani. A contratação do Ricardo Bueno, do Luigi e do Thiaguinho era contratação para jogadores que chegassem jogando, ok? Thiaguinho passou 45 dias para estrear por causa do problema da transferência internacional, a janela. Né? O Luigi vinha sem atuar desde abril, então não terminou a competição e ele não conseguiu entrar em forma. E o Ricardo Bueno vinha machucado. Então, Hugo, fica difícil, né?
a você esperar na realidade desses 3 jogadores que vieram como sendo a salvação para o América. Pedro, agora falando do ABC, me parece que o Fred Menezes, né, pelas informações que a gente vem obtendo, de fato não vai ser candidato à presidência do ABC, mesmo sendo o nome favorito do atual presidente do Bira Marques. E já se está ventilando, né, a possibilidade de uma composição do Dr. Fábio com o Cláudio Porpino ou até com o Fred, mas na condição de vice-presidente. Te surpreende o Fred Menezes não aceitar ser o presidente do ABC, ser candidato à presidência do ABC? Não, nem um pouco. Nem um pouco pelo seguinte, Fred é um cara espetacular, eu já disse aqui várias vezes, Fred Menezes, Bira Marques, Paulo Tarcísio, Tassenildo Pegado, esses caras eu quero sempre ter eles do meu lado, porque eles fazem por amor ao clube, não para se locupletar do clube, como vários dirigentes fizeram e alguns que ainda fazem, tá? Seja político, financeiramente, comercialmente. Alguns ainda fazem, não faziam não, fazem isso. Bira, Fred, Paulo Tarcísio, Tassenildo, talvez mais alguns aí que eu não quero nem citar mais alguns, porque pode faltar outros também. Mas o que acontece? O Fred é um cara que, até recentemente, funcionário público, diretor da Assembleia, Fred tem a sua empresa, é um cara extremamente ocupado, e não adianta você dizer que não, porque o presidente de clube, Hugo, toma muito o seu tempo, sabe? É por isso que você já ouviu isso, eu já ouvi, e já vi também muitos beijando, né, a camisa do América, do ABC, eu amo o Mecão, eu mato e eu morro pelo Mecão, eu mato e eu morro pelo ABC, tudo mentirinha, tudo teatro, tudo teatro, tá? Aqueles ali você desconfia, aqueles ali têm outros interesses que não seja o clube, ok? O que acontece? Você não vê Fred fazer isso, você nunca viu, nunca ouviu, pelo contrário, quantas e quantas vezes você já tentou colocar Fred numa entrevista, e ele, não queira não, coisa e tal, comigo já aconteceu, ligar, Fred, quer para... Não quero não, Pedrão, deixa quieto aí, tá bom então, beleza. O que acontece? Fred é um cara importante, mas ele próprio reconhece que ele não tem tempo hábil para estar dentro do ABC como presidente. Talvez o perfil também não seja mais indicado para presidente, né? Eu vi isso a semana passada, Hugo, de um conselheiro do ABC, de um cara assim super envolvido com o ABC, e que é muito amigo de Fred Menezes também, muito amigo das pessoas que fazem o ABC, é conselheiro, como eu citei anteriormente, e quando nós conversávamos, eu disse, mas o candidato da situação, até disse, né, o candidato de vocês deve ser o Fred. Ele falou, olha, por mim, não é. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque Fred, cara, não tem perfil para ser presidente. É um cara espetacular. O cara dos bastidores, né? Mas não é um cara que tem perfil para ser. Eu não conheço o Fábio, que deve ter o apoio da situação para ser o candidato. Vamos trazê-lo ainda aqui. Eu não o conheço na realidade, nunca o vi, não sei quem é, mas falam bem, eu acredito que não tem por que se falar mal, até porque ninguém deve fazer pré-julgamento, ninguém. Só quem faz pré-julgamento são os caras que mais devem, aí esses fazem pré-julgamento de tudo, de todos. Então eu não tenho como dizer que Fábio é um bom ou mau pré-candidato. Agora, todos os que o conhecem dizem que é uma pessoa de bem e tudo mais. Então, do outro lado, você já tem a composição, não se sabe ainda quem será o cabeça, entre Eduardo Machado e Ricardo Couto. Provavelmente o Dudu Machado. E a informação que eu tenho é que o Wilson Cardoso vai ser o candidato independente de qualquer situação, ele é o candidato. Com ou sem o apoio de oposição ou de situação, o Wilson vai manter a sua candidatura. Então deveremos ter, sim, 3 candidatos disputando a presidência do ABC. Eu sempre disse e reafirmo também que não vejo nada de errado nisso. Errado seria se nós tivéssemos eleição agora no ABC e não aparecesse nenhum candidato ou pré-candidato para presidir o ABC pelos próximos 3 anos. Eu espero que o vencedor possa entender os problemas que o ABC tem, possa equacionar esses problemas que o ABC tem e que possa dar ao torcedor alvinegro a alegria no futebol que o ABC nos últimos 12 meses não vem tendo. Ô Pedro, falando do tema que você mesmo puxou na manchete inicial, na tua apresentação, né, o Corinthians acionando o STJD diante dessa situação das datas, né, para o confronto de volta, não é isso? Da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco também não gostou dessa medida, desse anúncio. Qual a tua avaliação a respeito disso? O Flamengo se beneficia? Sempre.
Sempre. Eu nunca tive nenhum problema em dizer isso. E nem terei. Nunca tive nem terei. O Flamengo sempre é beneficiado. Quando ele ou o Corinthians. Ou um ou outro. Sempre. Será que se o Depay, que não foi registrado a tempo, né? Porque a CBF não abriu essa exceção. 1h30. Será que fosse jogador do Flamengo, teria sido mais flexível a CBF? Como você me fez uma pergunta de Enem, eu não estudei, eu retorno ela para você. Eu acredito que teria. Eu também. Pelo histórico, né? Pelo histórico, simples demais até. Então, Hugo, eu vejo assim, o Flamengo vai estar sem alguns titulares? Vai. O Atlético Mineiro vai estar sem alguns titulares? Também. Mas vem cá, essa data FIFA foi marcada agora? Não. Tem mais de ano que essa data FIFA, todo mundo sabia que seria agora. E por que não marcaram esses 2 jogos para a data FIFA? Quer dizer que se não fosse Flamengo e Atlético Mineiro, principalmente Flamengo, os jogos seriam na data anteriormente acordada, é isso? Pelo que dá a entender, sim, né? Mas, como envolve o Flamengo, como envolve o Atlético, mas eles têm muitos jogadores convocados para as seleções da América do Sul. Maravilha. Quem o Atlético tem convocado? O Atlético tem o zagueiro, né? Sim, tá, os de fora, né? Os de fora. O Atlético brasileiro tem o Arana só. Só o Arana, mas se eu não me engano são 3 ou 4 no total jogadores do Atlético são convocados. Mas o problema maior não é o Atlético, o problema maior é o Flamengo. O Flamengo deve ter de fora, né? E devem estar fora. O Arrascaeta, o Gerson, seleção brasileira, no caso. Pedro não conta porque está fora. Deve ter o Dela Cruz também convocado. O lateral direito, Varela, né? Só aí você já tem 4. Okay? Pulgar. O menino também, né? O Plata está pré-convocado. Pré-convocado, 6. Então, tudo bem. Prejudica o Flamengo? Prejudica, claro que prejudica, não tem a menor dúvida disso. Agora, amigos, isso tinha sido acordado há mais de ano. Então, por que vai mudar agora? Vamos lá, vou dar um outro exemplo aqui, Pedro. O Botafogo corre o risco de, nessa reta final, em 2 jogos dentro de casa, não ter condição de mandar os jogos no estádio Newton Santos, que é a sua casa, onde tem um tapetinho, onde o time está habituado a jogar. Por quê? Porque conforme aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, houve uma reformulação da tabela e aí modificou o calendário. E com isso, a nova marcação feita pela CBF agendou esses jogos contra Criciúma e Vitória, se não me falha a memória, no dia de shows que vão acontecer no estádio Newton Santos. E aí me parece que tudo vai ser mantido mesmo, porque já estava acordado previamente e aí o Botafogo vai ter que ver o Maracanã ou o São Januário para poder mandar esses jogos e é isso. Não estava marcado? Palmeiras vem com isso há muito tempo já. Pronto. Aconteceu. Palmeiras, o último jogo dele, por exemplo, jogou no Brinco de Ouro. Não vai ter condição de mudar nada, né? Nada. Aconteceu. Agora, com o Flamengo é possível? É possível, sempre. Com o Flamengo sempre é possível. Sempre. Então, eu sou completamente contrário. Quem me acompanha sabe disso. Pau que bate em Chico, ele bate em Francisco. Se fosse com o Vasco, se fosse com o Fluminense, com o Botafogo, eu estaria dizendo a mesma coisa, sabe? Eu não posso dizer uma coisa para um e outra coisa para o outro. Não, cara, isso não existe. Então, o Flamengo está sendo prejudicado com esses jogadores convocados? Estará. Mas tinha sido acordado lá atrás as datas dessas decisões. E uma coisa, Pedro, quando você tem um elenco milionário, estrelado, já se sabe que você terá jogadores convocados. E tem mais um agravante, Hugo. Talvez, de todos, o mais prejudicado seja o Corinthians. Porque a partida do Corinthians pela Série A, onde o Corinthians hoje está lutando contra o rebaixamento, que seria no final de semana, foi antecipado para o meio de semana, ok? Então o Corinthians terá 3 decisões em 7 dias. Sul-Americana, semifinais, Série A, onde ele precisa se recuperar para sair da zona de rebaixamento, e a segunda partida, no caso, a partida da volta pela Copa do Brasil. E a questão toda, Pedro, é a de que o Flamengo não quer estar desfalcado, né, desses jogadores. Mas, na verdade, tem um outro interesse aí, né? O Flamengo quer estar reforçado, porque o Michael já está na transição. Sim. Então, ele quer contar com alguns jogadores que estão na transição ali para fortalecer o elenco. Não adianta, Hugo, isso não vai mudar, cara. O futebol brasileiro, eu já disse 1 milhão de vezes, o
futebol brasileiro só tem um jeito, é se o Ministério Público chegasse e botasse o dedo no suspiro. Ah, o Brasil vai ser suspenso pela FIFA, que seja, mas nós vamos dar uma limpada nisso aqui. Nós vamos destituir todas as federações, presidente de federações, presidente de CBF, tudo. Vamos fazer tudo novo. O Ministério Público tem aquilo roxo para fazer isso? Não. Algum dirigente tem? Não. Algum clube tem? Não. Então, meu irmãozinho, isso aí vai perdurar. Talvez vai ter que ter um novo descobrimento com Pedro Álvares Cabral, ressuscitando daqui a 500 anos. Ele vem aqui, Brasil, descobri. Aí começa o futebol do zero. Porque do jeito que está hoje, isso vai durar. Os caras, hoje em dia, os caras não estão mais botando filho, nem amante, nem a mulher. Os caras estão botando neto, tataraneto já, embaixo do pano lá, como substituto dele, primeiro secretário, segundo secretário. Se ele morrer, aí é o filho. Se o filho morrer, é o neto. Se o neto morrer, é o tataraneto. E por aí vai. E ninguém faz nada. Ninguém diz nada. Entendeu? Então é isso que dá, pô. Nós temos lá no norte um presidente de federação que tem 56 anos no poder. Vocês já ouviram dizer isso em algum lugar do mundo? Será que por aqui teremos esse tempo também todo? Aqui que você diz aonde? No nosso estado? Não duvido nada. Um estado desse tamanho. Você quer o quê? Que quem manda e desmanda na realidade é o futebol. ABC e América, que deveriam ter voz ativa, não tem. Mas me parece que teremos, que o Zé Vanildo não vai concorrer no próximo, né? Por quê? Próximo pleito. Por quê? Qual o motivo? Eu ouvi falar que... Qual o motivo? Que alguma pessoa da família dele poderia concorrer. Aí é outra história. Aí é outra história. Concorrer, ele pode concorrer amanhã, depois, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. O Estatuto permite, o Estatuto permite, não é na Federação do Rio Grande do Norte, nas federações do Brasil inteiro. Nós temos a potente Federação do Amapá, o presidente da federação está lá há 54 anos. Na potente Federação de Roraima, o presidente está lá há 36 anos. E por aí vai. Né? Aqui, vizinho Pernambuco, o presidente está há 20 anos no poder. Então ninguém se iluda com isso, não. Desculpe, a CBF, o João Avelange saiu, mas deixou o Ricardo Teixeira, você esqueceu disso? Deixou. Genro dele, cara. Será que o nosso estado não teria competência de organizar uma competição com 10 equipes, né? São 8. Se a gente tiver essa segunda divisão aí, apenas um time pode subir. Né? Será que não teria condição de repente... Claro que tem, Hugo, mas... Ao invés de 8, termos 10 equipes, de repente a federação chegando junto, vendo um meio de fomentar aí para que mais uma equipe do Seridó, do Alto Oeste, espalhar mais, democratizar mais o campeonato por toda a região. Deixa eu né? falar um negócio, para que eu vou dividir o pão, pô? Posso comer ele sozinho, pô? Vou dividir para quê, pô? Não vou dividir com ninguém não, pô. Eu como sozinho, entendeu, velho? É muito fácil, rapaz. Caberia 8 nós temos. Caberia 10, caberiam 10 clubes, sim. Claro que caberiam 10 clubes. Era só você dividir o que tem dividido hoje por 8 e dividir por 10. Interessa a alguém isso? Não. Então, deixa como está. Ô Pedro, mudando de assunto, né, falando ainda sobre futebol, mas sobre futebol internacional, o Neymar está fazendo falta na seleção. Neymar já está como é que eu posso falar? Se recuperando. Dando né? os primeiros passos. Né? E aí? É um jogador que é importante mesmo, é um jogador que, apesar de ser um cracaço de bola, ele nas redes sociais ele tem uma atuação forte, se acha artista, mas com a bola no pé ele é diferenciado, né, Pedro? Totalmente. Ele é um craque na concepção da palavra, é um jogador que eu quero sempre ter na minha equipe, na minha seleção. Infelizmente, a cabeça do Neymar é a cabeça de um menino de 3 meses de idade, né? Cabeçazinha de titicazinha de galinha mesmo, de camarão. Agora, como jogador, ele é sensacional. Eu sempre digo isso. Neymar, junto com Messi e Cristiano Ronaldo, continuam sendo, para mim, os 3 melhores jogadores do mundo. Aí você coloca aí numa prateleirazinha, né, numa escalazinha mais abaixo, o próprio Mbappé, Vinícius Júnior, né, entre outros. Agora, o Neymar, ele com a bola no pé, a qualidade que ele tem é sensacional. E a seleção brasileira, é dependente de Neymar, que seja. Porque para você ir para campo, para assistir Paquetá usando um A10, você está de sacanagem. Pô. E outra coisa, entendeu? O Brasil enfrentando uma seleção como o Paraguai, que jogou ali depois que fez um gol na retranca, o Equador, que jogou ali com a linha baixa. Você tem um Neymar pertinho da área, com a criatividade, com o improviso que o Neymar tem, é outra coisa, né, Pedro? Hugo, você conta nos dedos de uma mão só as partidas que você viu da seleção que Neymar não chamou a responsabilidade para ele. Você pode dizer tudo dele.
mas ele chama a responsabilidade para ele. Ele pode até errar, mas sim, mas ele chama. Contra a Croácia, o Brasil, ele estava dando a vaga do Brasil para a semifinal. O gol foi dele. Bastava segurar ali 1 minuto, 2 minutos, o Brasil estaria na semifinal contra a Argentina. Eu lembro, nessa última Copa, que ele errou ali 1, 2, 3, 4 jogadas. Na quinta ele foi lá e acertou o gol. O erro dele, para mim, é na hora que ele quer driblar dentro do campo de defesa. Ali só leva pancada, só pancada, tá? Mas na hora que ele vai dar o drible lá, próximo à área do adversário, ele é sensacional. Ele dificilmente você consegue tomar a bola dele. Agora, erra como eu erro, como você erra, como todos nós erramos. O que eu vejo de Neymar é o seguinte, é que Neymar, na realidade, a história sabe, o sarrafo subiu e Neymar achou o seguinte, não, comigo ninguém chega, ou em mim ninguém chega. Chega sim. E aí sofreu contusões, né, contusões sérias, saiu de uma Copa do Mundo no meio dela, aqui no Brasil. Depois o Neymar teve aquele problema o ano passado, seríssimo, né, de ligamentos, ainda está se recuperando. Não fez o tratamento como deveria ter feito, estaria voltando agora. O clube árabe já falou, o Al-Hilal já disse que ele não pode voltar agora. Então, quer dizer, só deve voltar, joga esse ano ainda, possivelmente jogue. Mas o próprio Jorge Jesus já falou que não quer o Neymar atuando esse ano, quer que ele se prepare. Na ponta dos cascos, claro, só o próximo ano. Claro, o João Macedo está dizendo aqui, porque é o seguinte, Pedro, tem muita gente que gosta de Neymar, que percebeu a importância dele, ainda mais agora que o Brasil não está ganhando de ninguém, é 6º colocado, 6º ou 5º? Quinto colocado das eliminatórias. Posição. Veja só, 5º. Se fosse no modelo anterior, ia para repescagem. Essa quantidade de seleções anteriores, o Brasil estaria na repescagem. Pois é, mas muita gente ainda não gosta do Neymar, né? Acha exibido e tudo mais. O João Macedo não gosta dele, diz que não faz falta ao Neymar, o tempo dele na seleção já foi. Aqui a gente vive numa democracia, cada um tem a sua opinião. Mas qual é o jogador que substitui Neymar na seleção brasileira? Vinícius Júnior, que não consegue jogar na seleção brasileira o que ele joga no Real Madrid. Rodrigo, aí eu vou ter que rir, né? Paquetá, né? Não, Neymar é sim, para mim, titular da seleção brasileira, com os pés nas costas. Mas é aquela coisa, amigo velho. A opinião, cada um tem a sua e isso para mim é bastante salutar. O Luiz Omar também sempre na sintonia, antes da gente finalizar, diz que cantou a pedra, diz que se o Flamengo caísse para o Penharol, o Tite seria demitido e ele é tricolor, ABCdista tricolor, está dizendo que o Mano muito provavelmente vai cair também do Fluminense, diz que a batata do Mano está assando. Eu não sei nem porque ele foi contratado, Luiz Omar, eu não sei nem porque ele foi contratado. Mano Menezes é um ex-treinador em atividade, um ex-técnico em atividade. Mano Menezes é um Renato Gaúcho com a idade mais avançada, tá? Mas é na realidade um técnico que já passou há muito tempo a sua fase. Conversa muito, fala muito, mas trabalhar de forma correta, como o clube espera, muito longe disso. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o grande Rui. Grande Rui, um abraço também, está aqui na audiência. O Marcelo Monte também está aqui. Marcelo, um abraço para você, está aqui também na audiência. O Júlio César está aqui também, o grande João, o Rui que eu falo é o Rui Torres, tá? O grande João está aqui, o Marcelo lá em João Câmara, como eu falei, o Marcelo Almeida está aqui também, um grande abraço. A Vandir está aí? Para chat? A Vandir para chat, sempre aqui. E o Daniel, torcedor do Alecrim, ele sempre pergunta, por que vocês dão notícia do Alecrim? Puta, Daniel, tem mais notícia que o Alecrim que nós damos aqui, eu acredito que nós sejamos a imprensa que mais falamos no Alecrim, somos nós aqui, eu e Hugo, sempre, eu ligo às vezes, sabe, para Orlandinho, para Washington, ex-presidentes, procuro saber, porque eu já disse, o Alecrim é o segundo time de todos nós. Tem um carinho enorme pelo Alecrim. Porra, fica difícil você dar notícia se não tem, né, Hugo? Inclusive, meu pai foi preparador físico do Alecrim nos anos 90, então tive até um convívio ali nos treinamentos do Alecrim, tem um carinho enorme pelo Alecrim. Pedrão, fim de parte, estamos juntos para amanhã. Amanhã tem 2 grandes jogos, 19h15 tem Atlético Mineiro Vasco da Gama e às 21h45 tem Flamengo e Corinthians, com a estreia do Felipe Luiz como técnico, no meu entendimento. Eu acredito muito no trabalho do Felipe Luiz, porque foi ala, como tal, joga para frente. E o torcedor do Flamengo e os jogadores que o Flamengo tem, com a qualidade que eles têm, é uma equipe para jogar para frente, não para jogar de forma como vinha jogando com o Tite, apenas preocupado em não perder as partidas. Hugo. Pois é, vamos projetar bastante amanhã esses 2 confrontos, Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo contra Corinthians. Pedrão, tamo junto, você que está em casa, até amanhã, minha gente, 1h20 da tarde, estamos de volta.